Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Livro Novos Contos, por Bento Moreno. Capítulo 1 – A Minha Morte. Estava na convalescença de um tifo. Não teria 12 anos, mas na minha imaginação, representa-se ainda nitidamente esse longo período de febre e de terríveis visões. Apesar de débil e quase enfesado, resisti heroicamente ao sofrimento e à molestia. Sempre de costas na cama, passava o tempo a contar e recontar as tabuas do tecto, e a fileira de cachos dependurados ao longo da parede branca. Sentia-me embebido em estupidez. As perguntas que me faziam, acerca do meu estado, do sabor dos remédios e do apetite, ficavam sem resposta. Olhava para todos sem compreender o que diziam, ou pelo menos, sem ter os meios de exprimir tudo quanto de violento e de extraordinário se passava em todo o meu corpo. Era como um empastamento geral da minha carne, uma liquefação do meu cérebro, a ausência de mim mesmo para sentir. Até as dores que sofria, tendo um resto de consciência para saber que se passavam em mim, atribuía-as mais facilmente a outro corpo. O meu interior era o de uma enorme fornalha. O próprio hálito parecia-me de labaredas brancas, formadas de ar incandescente. As minhas sensações reduziam-se a uma sede permanente, que se não podia mitigar. Por mais que me umedecessem a língua, nem por um instante mão podiam tornar mole e flexível. Era uma língua de papagaio, que seria fácil quebrar como se for um caco. Ainda me recordo de quanto me custava a suportá-la na boca e de ter, por vezes, desejos de a arrancar. Mas depois fui melhorando. A volta das sensações ordinárias fazia-se uma a uma, como pombos escorraçados de um pombal. Era um renascimento gradual, e noto que apareceram primeiro as sensações mais elementares, aquelas em que o homem tem menos império. Todos os dias a febre decrescia, reconquistava um pouco do viver antigo, como se eu tivesse feito uma viagem ao chimérico país das sombras, e de lá voltasse por um comprido corredor de muitas legoas, aproximando-me instante a instante da beneficente luz do sol, que se visse brilhar ao fundo, cá neste mundo vulgar que todos habitamos. Entrei por fim em convalescença. O facultativo consentiu que me levantasse todos os dias na dita. Já podia ir fazendo tentativas de chupar a minha asa de frango. O enjoo da comida ainda era grande, por isso o meu desgosto era enorme. Reconhecendo-me melhorado, não estava nas condições das outras pessoas. No entanto, a minha alegria e satisfação voltaram com o franco apetite. Tudo era pouco para mim, não havia coisa que me satisfizesse, e era preciso que me ralhassem para não ser tão guloso, que me podia fazer mal. Até não queria que os outros comessem ao pé de mim, porque isso me dava inveja e até raiva, ficando a reparar com olhos avaros e insaciáveis. O médico argumentava que o meu estômago devia estar fraco, que não suportaria sem demo grandes quantidades, mas eu sentia-me como uma grande planta, que lançasse por toda a parte as suas ambiciosas raízes, para se sustentar à custa da seiva que pertencia às outras e roubar-lhe com o poder absorvente de uma enorme bomba. A comida de predileção nessa minha convalescença eram as boas sardinhas de Vigo, cabeçudas e grandes, que os galegos iam vender à minha terra. À distância de 26 anos, ainda hoje sinto no paladar o sabor dessa incomparável comida. A chuva desce áspera. O mês de dezembro era frigidíssima, o vento assobiava pelas frinchas das portas. Como já podia andar por toda a casa, ia de vez em quando ao mirante, olhar para os montes que estão ao norte, e contemplava-os todos cobertos de neve, como se fossem pirâmides colossais formadas de açúcar. Mas a chuva e o vento que soprava daquele lado, obrigavam-me a descer, pois que a janela não era guarnecida de vidraça. Numa dessas ocasiões até,
A Saraiva me veio bater na cara e eu, com medo de recair, fui-me logo sentar ao lume, que estava vivo, imponente, abrangendo grandiosamente em labaredas os potes de ferro que estavam ao redor. A nossa cozinha era comprida, terreia e de telha vã. A lareira grande, coberta pelo enorme e fantástico chapéu da chaminé, muito farta de lenha, podia aquecer uma dúzia de pessoas à vontade. Na véspera do sarrabulho ou na noite da consoada, essa cozinha tomava o aspecto glorioso de um templo em festa. Havia maior número de potes, as labaredas melhor sustentadas enroscavam-se umas nas outras, sempre na mesma altura, como parafusos sem fim. Era manifesta e patente a alegria, a satisfação, o contentamento que este bom fogo produzia em todos, principalmente quando as castanhas estouravam debaixo das brasas e sabendo-se que estava perto a infusa de vinho. Mas quando descia apressadamente do mirante, batido no rosto pela Saraiva, e com o tétrico medo de recair, a cozinha estava solitária e lúgubre. Era dia ordinário, o lume bem acceso, o pote da ceia gorgolhava com a fervura. Os gatos e os cães, fraternalmente misturados, enroscavam-se do lado do forno. Fui-me sentar ao meu canto, contando estar ali até a reza. Lá fora das portas era quase escuro, a chuva e o vento passavam ruidosamente sobre o telhado, produzindo ressonância dentro da chaminé. Todo este barulho exterior e material tornava mais sensível a minha solidão. Sabia que minha avó estava à janela na dupla ocupação de rezar as suas contas e de vigiar se os vizinhos traziam sardinhas da praça, que era para também as mandar comprar. Porém o ronron dos gatos, o arfar do lume, o ralho da fervura e o sussurro do vento formavam um ambiente característico de solidão ao qual se veio juntar a nota sentimental e lúgubre do toque das trindades. A torre da igreja era sobranceira à cozinha, e as 9 badaladas caíram-me espaçadamente no cerebro, imprimindo uma sensação gemebunda e prolongada. Apesar da viva chama do lume ser propriá para desfazer tristezas, sentia sobre mim o lendário peso da noite, com todo o seu imprevisto de sombras. E a enorme chaminé negra de ferrugem abria sobre mim um espaço indefinido, de uma amplitude amedrontadora. Diante dos meus olhos em correnteza, estavam pendurados os salpicões, e eu contava-os maquinalmente até a minha chouricinha e a de meu irmão, que estavam juntas à esquerda. Fui pouco a pouco caindo num longo esquecimento, fui perdendo a consciência, a ponto de quase se extinguir o meu ser. Provavelmente o calor benéfico do lume concorria para o entorpecimento. Já quando o sino acabou de tocar as Ave-Marias, eu voejava numa atmosfera de sensações vagas, como suspenso no meio do espaço. A cadência das badaladas deu-me o impulso ondulatório que me atirou por desconhecidas regiões, fora de toda a contingência. Um pingo d'água caía a compasso da torneira da cozinha e o som tristonho parecido com o gemer da ave feria-me levemente o ouvido como se fosse o desfalecer de uma dessas músicas ideais, que só existem na região do azul. O estrepito do vento também se distanciara de mim, ouvia-o dilatado e longínquo, com a doçura e encanto do som de um pinheiral. Estava envolvido, tapetado de uma substância isoladora que me fazia perceber atenuadas todas as sensações. O meu pensar vago e indeciso traduzia esta espécie de aniquilamento das minhas forças físicas e a perda das minhas ideias pessoais. Reconhecia-me consubstanciado neste mundo novo e abstracto, balouçando-me numa amplitude infinita como a da morte. Cá na minha, eu já não pertencia ao número dos vivos, apesar da memória me reproduzir claramente toda a realidade material que eu gozara e sofrera, durante os anos da convivência terrestre. Confesso que tive saudades do que for. Gostava da vida, mesmo simples e humilde como sempre a passara. Viver por viver e para viver,
é que me entusiasmava e não as altas posições da fortuna e da glória. Todo o homem tem dentro em si tantos meios de ser feliz, que não saber aproveitá-los é signo de desequilíbrio e doença. Por isso, a ideia acento agudo há de ser um morto não me alegrava, e bem pelo contrário, principiei a apavorar-me, maneira que percebia que isto era sério. Deixar assim de repente, sem uma despedida, a vida terrena, na qual eu ia sonhadoramente gozando a minha obscuridade, lá me parecia duro. E sem enterro, sem choro de parentes, sem nenhuma pompa fúnebre, como é que eu tinha morrido? Depois, independente da questão do céu e do inferno, aquilo lá pelo outro mundo não é satisfatório. Antes de entrar nas regiões da perpétua ventura ou do infinito castigo, eu não via senão caras tremendas, que nada tinham de comum com as expressões minhas conhecidas. Os que riam era com esgares terrificantes, bocas arrepanhadas e olhos de fogo que me faziam medo. Os que choravam abriam tais guelas, e figuravam-se-me tão pavorosas as suas cabeleiras formadas de florestas, que me senti gelado, não podendo sequer encará-los. Não me faziam mal, não se aproximavam de mim, mas eram desagradáveis companheiros na sua impavidez sinistra. Também lá por esses espaços que levianamente se chamam siderais, eu não encontrava senão precipícios, abismos sem fim, montanhas cujos pincaros a minha vista não podia alcançar. Por cima da cabeça tudo eram nuvens encasteladas e carrancudas, que deviam conter fogo e tempestades para miríades de séculos. Um raio de sol palpitante rompeu num momento esta espessura, mas isso, maiores saudades me fez, por me lembrar com entranhado amor tudo quanto tinha perdido de carinhoso e bom. Nunca senti como nesse instante o preço da vida. A epopeia grandiosa da eternidade atraía-me muito pouco, não seduzia com as suas magnificências a imaginação simples da criança. Por isso a minha ansiedade, a minha tortura cresceu progressivamente. Nunca mais voltaria a gozar a tranquila convivência do rio, dos montes, das campinas e dos penhascos? O canto dos pássaros, as paisagens floridas, o melancólico luar do outono, a exuberância da primavera, os gozos familiares, as festas, as vindimas, as amizades, tudo teria acabado para mim? Que tristeza, que amargura, que saudades me torturavam. As lágrimas carriam-me em fio, sentia-me soluçar, a minha admiração pelos sublimes coros celestiais diminuía de um modo considerável. E tamanha era esta saudade e esta dor que nem o aspecto patente do fogo da querida lareira, dos potes a ferver, dos salpicões pendurados diante dos meus olhos, me dava a precisa tranquilidade e resignação. Não me lembro mesmo se cheguei a considerar estas visões enganosas como perfidos meios de transação, para eu me habituar a outra vida. O meu desespero só fazia aumentar. Sentia pungentissimamente quanto perdi. A minha chouricinha que estava ali em frente de mim, já eu não a poderia saborear, enquanto que meu irmão, que era um vivo, havia de comer as duas e talvez muito regalado. Principiava a reconhecer-me fatigado, exausto de forças e ambicionava um momento de repouso. Visto estar morto, a tormentosa viagem através dos espaços infinitos havia de acabar. De certo era este o pavoroso caminho da eternidade, que teria no fim o céu ou o inferno. Bem sei que logo para começo podia ser o purgatório, como lugar de purificação, mas declaro francamente que esta transigência nos sofrimentos não me foi muito consoladora. Talvez pelo receio de ter a vida cheia de pecados, julguei mais provável não vir a ser um dos eternos habitantes do paraíso. Estaria mais satisfeito se o meu destino estivesse no céu, atmosfera ideal, mais pura que o diamante, de cor mais serena que a perola, lugar onde não há noite nem sombra, onde os cantos são perpétuos, como é perpétua e renovada de instante a instante a floração daquela primavera sem fim. No entretanto, se me fora lícito ter uma opinião,
haveria declarado preferir a todas as sublimidades ideais, o continuar na terra contingente, com todos os seus males, desgostos e contratempos. Porém, já que me achava no outro mundo, desejava antes o paraíso do que o inferno, ou mesmo o purgatório. Infelizmente, este horrendo caminho que seguia com a velocidade de um ciclone, não me dava esperanças de me levar à pátria eternamente luminosa e bela. O último precipício em que estava, era de um horrendo incomparável. Por todos os lados a treva sem limites, e para o fundo um inconcebível funil por onde ia resvalando. Como no terrível naufrágio do conto de Poe, no qual todos os destroços eram engolidos pelo redemoinho infernal do maelstrom, assim o meu corpo, o meu cérebro, o meu pensamento sofriam as torturas de um movimento concêntrico. Sentia que de instante a instante me apertavam mais e mais as paredes desta nova prisão. Descendo sempre estava cruelmente atormentado, e os meus olhos cheios de pavor não percebiam a menor restéia de luz. A minha existência conhecia somente pela dor de uma perna, onde cravará com desespero as próprias unhas. A superfície interna do funil era lisa, a ponto de lhe não perceber o contato. Os círculos que eu descrevia eram cada vez menores, a ponto de para o fim redemoinhar em volta de mim mesmo, como se houvera um eixo material, servindo de ponto fixo. Evidentemente estava a chegar ao meu pavoroso e tétrico fim. Uma sensação de frio penetrava-me até a medula dos ossos, apesar de que por uma inexplicável contradição, conservava no meu corpo viva a reminiscência do meu calor natural, e procurava concentrar-me, aconchegar-me, meter-me por assim dizer para dentro de mim mesmo. Veio uma onda de calor que me lambeu a cara. Talvez o desmoronamento da pilha d'átas que formavam a fogueira. Esta sensação, de certo agradável em outras circunstâncias, pôs-me em grande terror, pois que mais me confirmou na ideia da proximidade do inferno. Lá ia eu cair nesse fogo perpétuo, que tão horrendo antevira nas descrições dos missionários. E apesar do pavor, irritava-me esta evidente injustiça de um poder sobrenatural. Que pecados teriam cometido os meus 12 anos, para merecerem tão severa punição? Já não tinha lágrimas, sentia-me aniquilhado e sem força para me opor. O meu incomparável infortúnio não se limitava a perder o gozo da vida terrena, que tanto amava. E transigia covardemente, se ao menos fosse trocar o mundo, a família, os brinquedos, a caça aos pardais, a pesca aos barbos, a minha chouricinha, pelo reino do céu, vá lá. Não teria ganho, mas vá lá. Porém, abandonar todas estas coisas simpéficas e ter para todo sempre de gritar entre chamas, com o diabo a espicaçar-me, e monstros horrendos a deitarem-me perpetuamente pelas guelas, chumbo derretido, breu e azeite a ferver, era o que eu não podia levar à paciência. A grande aflição em que me vi, deu-me ainda um momento de revolta, que resultou de uma onda de sangue novo que se me espalhou no cérebro. Por mais que esquadrinhasse na consciência, por mais que pusesse aberto e claro o meu passado insignificante, não me sentia merecedor de tão formidável pena. Resolvi interpor recurso. Deus é infinitamente misericordioso e de certo me ouvirá, pensei. Além de que eu tinha sobejos motivos para assim proceder, atendendo ao modo excessivamente escuro como correra o meu processo. Não me lembrava de ter aparecido na sua divina presença, não vira aquelas venerandas e compridas barbas brancas como espuma do mar, não me recordava dos coros dos anjos e das virgens, nem das incomparáveis belezas da celestial habitação. Quem sabe se eu ia para o inferno por engano? Quem me dizia não ser eu vítima de manobras de algum verdadeiro condenado que tivesse tido artes de se trocar por mim? A minha perturbada inteligência compreende a esta possibilidade. Portanto, resolvi, levantemos um clamor bem alto,
uma súplica formidável que, alargando-se por este funil em que me acho, suba aos ouvidos justiceiros do bom Deus, grande e omnipotente. A convicção da minha inocência dava-me força para tamanha ousadia. E tomei enorme fôlego, enchi o peito d'ar, concentrei em mim todas as energias da terra. Da minha garganta saiu um estridente brado que se dilatou pelos espaços. Ao mesmo tempo fugi pela cozinha fora e fui-me agarrar à minha avó, que rezava as suas contas encostada à janela. Contei-lhe toda a minha aflição e os tormentos mentais em que me vira. Ela reconheceu logo, bem como depois o confirmou um sacerdote nosso amigo, que este facto devia ser tomado como um aviso do céu. Apesar da minha pouca idade, este toque divino mostrava claramente que eu andava em pecado mortal. Uma confissão geral de todo o meu negro passado era urgente. Os esconjuros deviam completar esta obra de limpeza espiritual. Procedeu-se por esta forma e os exorcismos foram rezados por um padre galego, que era homem eminente em escorraçar demônios. Janeiro de 86. Fim do capítulo. Capítulo 2 – Nosso Senhor Jesus Cristo. A Valentina de Lucena. Entardece-a. Como o brilho do sol desaparecera, uma iluminação igual ameigava a paisagem. Os últimos soltos de castanheiros transmontanos pareciam nodoas de relva nas encostas dos montes. A escuridade caía lentamente sobre os povoados, como um tenue orvalho. A fisionomia das terras, em especial dos arvoredos, principiava a ser minhota. Havia mais de uma hora que a carruagem rodava por uma estrada em declive. Disse-me o cocheiro que algumas casas e uma igreja aglomeradas num vale, na margem direita do Tamega, formavam a povoação de Ribeira de Pena. Montanhas severas e apocalípticas emolduravam este bocadinho de campo, no qual eu principiava a reconhecer a paisagem querida dos meus primeiros anos. Vinha só e sentia-me triste sem motivo. O continuado e monotono barulho da carruagem, o assobio dolente e vago do cocheiro, a amortecedora luz do crepúsculo, infiltrando-se por entre as penedias das encostas, os renques d'arvores do vale tinham-me lançado num estado de inconsciente melancolia. Já cansado da jornada, ainda me faltavam muitas horas para chegar ao Arco, lugar onde ficaria essa noite. Num estado intermédio ao sono e à vigília, as ideias perpassavam-me no cérebro, umas vezes, como nuvens transparentes e macias, recordando momentos da agradável convivência, outras vezes, encasteladas e escuras, como são as ideias próprias daqueles que vão perdendo o contente palpitar da mocidade. Oh! Minha encantadora e modesta infância, eu que sou um dos homens que mais tem rido, dize-me tu se já algum dia fui alegre, despreocupadamente alegre. À ponta da noite, no momento em que a luz indecisa, os objetos têm adquirido um esfumado que os avoluma, a carruagem parou à porta de uma taberna para se desaguarem os cavalos. Os meus nervos foram chamados à realidade com energia. Num banco de pedra desses toscos e muito usuais que se encontram junto das habitações dos camponeses minhotos, estava sentado um velhinho magro, tendo ao lado um saquito enfiado num pau e uma pequena almotolia de azeite presa à cintura por uma correia. O seu rosto sumido era gracioso e terno como o de uma criança. O sorriso natural que lhe ressaltava da expressão parecia sair de um berço. Havia o quer que fosse de inconsciente e etéreo, de amorável e bondoso, no rosto desse pobrezinho. Ali ninguém o conhecia, mas ele olhava para todos com uma atenção familiar e íntima. Um porco atrevido roçava-se-lhe pelas calças, roncava-lhe junto à cara e ele afastava-o com humildade e carinho, dizendo-lhe até palavras de conselho. De certo os seus nervos delicados se incomodavam com aquele grunhir insolente,
mas nem por isso se mostrava menos atencioso para com o bruto. Falava a todos tão suave e brandamente, que a sua voz semelhava um murmurio, e uma consolação à cabeceira do enfermo. O seu olhar, de uma tranquilidade de justo, prolongava-se pelo espaço infinito, quando olhava para o céu. Os cabelos brancos enquadrando-lhe o rosto pacífico, eram limpos, finos e flutuantes como flocos de neve, tinham a transparência do nimbo dos sanctos. Tocou-me aquela bondade, aquele ar compadecido e altivo. Pareceu-me um pedinte e olhei-o com atenção antes de o interrogar. Ele sorria-se para mim, com a expressão de uma pessoa que conversa junto de uma lareira aldeã, quando a fogueira crepita, e o vento uiva vitoriosamente sobre o telhado. Sentia-me atraído para ele, e então perguntei-lhe mesmo de dentro da carruagem. Você me se vem de longe? Parecera-me que sim. Os pés tinha-os doridos, talvez de uma longa caminhada. Estava ali a descansar. A dona da taberna disse que o não conhecia, e que não era das redondezas. O velhito, como eu lhe falei, levantou-se sorrindo e aproximou-se. E num tom de mistério para que mais ninguém o ouvisse, segredou-me. Se venho de longe. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.